Olá, tudo bem, gente? Vou mandar pra todo mundo aqui. Olá, olá, boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. Devem estar estranhando o meu rostinho. Oi, nossa convidada já tá aqui, gente, que chique. Antes de eu chamar ela, deixa eu me apresentar. Meu nome é Safira, sou a social media aqui da Saúde da Afro, eu que cuido das redes sociais. E estamos criando junto com o Anderson um novo quadro aqui pro nosso perfil, que é o Papo Preto, onde a gente vai trazer empreendedores, pretos, criadores de conteúdo, pra gente bater um papo sobre vários temas. E hoje é um tema muito legal, para quem viu no nosso perfil, na feed e nos stories. A gente vai falar sobre empreender versus a síndrome do impostor. Deixa eu até chamar já a nossa convidada, que ela já tá aqui. Gente, eu sou fã. Fã demais dela. Vocês vão gostar, gente. Vai ser bem legal. Oiê! Tudo Oi! Tá conseguindo me ouvir? Tô, você tá me ouvindo bem? Tô. Eu coloquei o microfone porque eu moro no térreo, menina, e passo umas crianças aqui. E aí, você tá bem, Safira? Tô bem, e você? Preparada Tô com o bem. papo? Ai, eu tô nervosa, viu? Tô até suando aqui já. Menina, eu também. Eu falei pra minha família, gente, a gente vai falar sobre síndrome do impostor. E aí eu tô nervosa pra fazer a live. Eu, eu já tive terapia, né? Aí eu falei, não, eu vou falar sobre síndrome do impostor. Eu tô na terapia falando de síndrome do impostor, então... Mas é bom assim, né? Quem vivencia de verdade que pode falar, né? Exatamente, exatamente. Bom, se apresenta aí pro pessoal, por favor. Ah, obrigada já. Como já me chamando a gente linda aqui. Bom, meu nome é Stephanie Souza. Eu sou dona e fundadora da Empreende Afro. Para quem não conhece, Empreende Afro é um estúdio criativo. Nós trabalhamos com marketing e brand para empreendedores negros, né? O nosso principal foco, mas a gente atende também empreendedores não negros. E aí a gente está aí há 2 anos trabalhando com isso. Sei que depois você vai perguntar mais detalhes, então não vou detalhar tanto, né? Mas atualmente a gente está bem focado em tentar trazer para o empreendedorismo negro um pouco mais de profissionalismo, né? Tanto no seu posicionamento de marca, como na identidade visual, a forma como as marcas pretas hoje têm se comunicado, né? Então esse é o nosso principal objetivo. Ai, maravilhosa, gente. Vocês já assistiram como é que vai ser essa live? Vocês estão preparados? Eu não tô. Eu não tô. Vamos esperar mais um pouquinho e aí a gente já começa, então, tá? Tá, sem problema. Esperar o pessoal chegar, né? Sim. O chefinho já tá aqui, olhando tudo. Ele vai observar a gente. Nossa, a gente vai ir bem ou não, né? Eu É. já fiz uma lista aqui, que eu coloquei para os meus amigos, e quem não apareceu, eu vou olhar aqui a carinha de todo mundo que tá entrando. Quem não apareceu, eu vou anotar e não vou dar parabéns, vou ficar de mal. É sobre isso, vou ficar nervosa. Eu falo Exato. pra todo mundo, tipo, gente, vai ter live na Saúda. Então, assim, compareçam, por favor. Ó, minha mãe também tá na live, é Exatamente. sobre isso, Ô, gente. Anderson. Deixa eu colocar aqui no avião, porque senão... Tá. Voltou? Voltou. Ah, agora melhorou. Parecia que tava um ruído, Mas assim. não, é que eu coloquei no modo avião, que Hum, aqui é comunicação de todos os lados, né? sim. Será que é meu microfone? Deixa eu desligar aqui. Pode ser. Ainda tá com retorno? Não, eu só tô ouvindo um ruidinho. Tá o quê? Parece que tá um ruído, assim, no microfone.
Esqueci que eu tava com uma... Ah, apesar que tá tão ruim assim. Não, né? Não, qualquer coisa a gente vê. Porque eu tava com... Melhorou? Acho que era o notebook. Ele faz um... Pode ser. Melhorou. Melhorou, Anderson? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Agora eu acho que melhorou, sim. Eu acho que era o... É o meu notebook, ele fica com um chiadinho, assim, ó. Sem o ventiladorzinho. Sei. Ah, entendi. Então, Mas bora lá? não Vamos ficou mais começar. tão iluminado, minha... Mas dá pra ser. Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria te fazer é se você sempre se interessou por marketing, com design. Como é que começou a sua carreira, assim? Olha, a minha carreira em si, né, no meu primeiro emprego foi como estagiária Tá. na Ecomit. Então, eu demorei para chegar nesse patamar, né, de ir para estagiária. A gente sabe que, infelizmente, para a gente, às vezes, é mais complicado e mais longo o caminho. Então, eu demorei muito, assim, tive que passar no Enem, fui bolsista no ProUni. Então, a partir daí, no meu segundo semestre, eu consegui entrar na área mesmo. Eu tentei em agências, na verdade, né, de publicidade. Eu sou formada em publicidade e propaganda pela Embi Morumbi. Tá. E na época, eu queria trabalhar em agências de publicidade. Mas não é igual tá hoje, não. Que eles contratam, né? Tem coisa de diversidade, graças a Deus. Mas na minha época não tinha, né? Eu tinha ali uns 17 anos de idade. Não vamos revelar aqui, né? Mas já faz um bom tempo. E aí eu acabei precisando ir para o corporativo mesmo. E eu fui para o marketing. Então, tem até um gestor, né, que hoje está nas redes sociais, meu primeiro gestor, Frederico Flores, foi o cara assim que mais me ensinou na vida. E aí eu entrei no marketing assim e ele falava, ó, eu quero que você aprenda tudo. Você tem que, quando eu voltar, você já tem que saber do almoço, você tem que saber. Então, assim, eu me virei muito, mas eu aprendi muito. Então, assim, bem nova, e era uma empresa de e-commerce. Então, pensa você há 6 anos ouvindo sobre e-commerce, sobre venda online, o que hoje ainda as pessoas estão descobrindo. Há 6 anos atrás eu já estava ouvindo falar e muito, assim. Então, hoje quando alguém fala para mim de marketplace, desse mundo, eu falo, primeira coisa que eu aprendi na vida. Então, foi bem assim que eu ingressei mesmo. Aí eu senti já esse prazer de trabalhar numa marca só, numa empresa só, estruturar o marketing dentro da empresa. E eu gostei disso e sempre continuei nessa área. Sempre continuei sendo marketing dentro de empresa. Então, eu sempre fui muito do mundo corporativo mesmo, sabe? Sim. E aí, dentro disso, entendendo que você começou com a faculdade, aí estagiar, de onde veio esse desejo de empreender? Como é que foi isso? Onde nasceu a ideia da Empreende Afro? E principalmente, né, quando você se estabiliza dentro do mercado e até mesmo tipo, já atuando há um tempo no corporativo, e aí você vai para o empreendedorismo, outro mundo. Como é que foi isso para você? A Empreende Afro, ela existe desde que eu entrei na faculdade. Então, ela existe quando eu tinha 17 anos. O que aconteceu? Quando eu comecei a faculdade, pensa, eu era uma menina negra da periferia de Osasco, fui para Vila Olímpia, descobri aquele mundo e eles falavam de marcas gigantes. E eu ficava só pensando assim, meu Deus, tipo, a banquinha aqui, o restaurante da minha esquina nunca vai ter acesso a isso. Porque assim, a publicidade, ela foi formada para você trabalhar numa agência grandona, com marcas gigantes, e você trabalhar o marketing para isso. Só que a publicidade é uma ferramenta muito forte, é uma ferramenta que já era utilizada para guerra, né? De tão importante que ela era ali para, né? Não vamos aprofundar, mas para lidar com a mente das pessoas, o neuromarketing ali. Então, eu queria trazer isso para pequenos empreendedores. Eu falei, cara, se pequenos empreendedores terem acesso a essas informações, eu acho que eles podem crescer também.
E aí, na época, eu lembro que era um projeto. Então, eu peguei várias marcas, inclusive eu me encontrei com o Anderson da Saúda nisso. Eu novinha, assim, da sua idade, social media, não sei o quê, na faculdade ainda. Não, que eu tenho um projeto para empreendedores negros, eu quero ajudar vocês. E era assim, me dá R$ 100 aí, eu te ajudo. E continuei, comecei assim. Quando eu percebi que aquilo era uma coisa que movia muito meu coração, aí eu falei, não, pera, eu acho que eu posso abrir. Por que não? Eu abro uma agência, pensei grande, né? E aí, na época, me falaram, olha, Stephanie, eu tive uma consultoria, tal, aprendizado. Eu falei, ó, é legal você querer ter uma empresa, mas você precisa se estruturar melhor. Você tem que ter uma jornada profissional e tudo mais. E aí foi onde eu realmente fui buscar ali, fui ser coordenadora, fiquei 5 anos sendo coordenadora de marketing, lidar com gestão, com equipe, para aí, né, estar mais madura, para de fato abrir a EA. Então a EA, ó, tá aí, só não tinha nada dela, eu fazia mais internamente. E aí agora, de fato, o projeto se tornou empresa, estúdio de verdade mesmo. E é muito legal como, principalmente quando a gente fala de pessoas pretas, né? O coletivo sempre é muito forte. Pensar na nossa comunidade, quando a gente tem acesso a essas informações. E até uma tecla que eu sempre converso, o Anderson sempre traz para mim. Ih, deu uma travadinha. Mas... O seu tá travando ou é o meu? Para mim, só tá a sua imagem. Agora voltou. Voltou? Tá me ouvindo bem? A sua também tinha dado uma travada. O meu 4G também, que às vezes o Wi-Fi, né, não ajuda assim. Pronto, tá me ouvindo bem? Tô. Bora. Voltou. E sempre quando eu tô conversando com o Anderson, ele sempre traz como o afeto é importante, como o afeto é um ponto de conexão entre os nossos. E às vezes a gente nem percebe, mas sempre está presente na nossa história, né? E você fez essa construção de carreira, passou por vários setores dentro, até se tornar coordenadora. Como é que era a sua visão? Porque muitas vezes onde a gente é colocado como pessoas pretas, né, é muito difícil, até esse tema hoje, né, da síndrome do impostor. É difícil a gente conseguir se ver nesses lugares, ou até mesmo quando a gente já tem essa bagagem, conseguir firmar o pé no chão e falar, tipo, olha, eu consigo sim assumir essa responsabilidade. Como é que foi para você isso? Foi um processo bem difícil, viu? Porque, assim, eu sempre fui muito insegura. E eu não tenho medo de falar, assim, eu tinha uma insegurança quando nova muito grande. Eu lembro que quando eu trabalhei com 15, depois eu trabalhei com 18, e aí quando eu trabalhei com 18, eu trabalhava como varejo, né, numa empresa de varejo e tudo mais. E falavam assim pra mim, Sté, você é muito bonita, você é alta, vai trabalhar em loja de... Porque o que a gente tem na cabeça? Ah, vou ser vendedora no shopping, essas coisas disso, né? Eu ainda queria fazer faculdade. Vai trabalhar numa loja, vai lá com Oscar Freire. Nossa, você queria me ver morrer, né, você falar isso pra mim. E eu tinha muito esse medo. E uma coisa que me marcou muito na vida foi que quando eu decidi de fato que eu ia procurar emprego em umas lojas maiores, porque eu queria ganhar bem de comissão, conseguir pagar minha faculdade na época, eu teve um dia que eu fui entregar meu currículo e aí me deram os nomes do shopping, né? Só que assim, eu sou de Osasco, eu ficava sempre aqui por Osasco, não ia muito pra São Paulo. E aí eu fui lá no shopping Vila Olímpia, no JK Vila Olímpia e no shopping que fica ali na Faria Lima, que é o Iguatemi, o shopping Iguatemi. Meu Deus do céu. Eu acho que esse foi o pior dia da minha vida. Eu juro, ele marcou muito, assim, porque a questão era eu ter que entrar nesses shoppings para entregar meu currículo. E aí vinha aquela questão, e se eu entrar e um segurança achar que eu tô roubando? E se eu entrar e começar a me perseguir? E eu entrar e aquele não é meu lugar? Então, né, hoje, para mim, aquele shopping nada é a mesma coisa, assim. Mas na época, eu tinha tanto medo que eu juro pra você, eu fiquei suando lá fora, nos 3 shoppings. Eu lembro muito disso. Acho que uns 30 minutos. E eu lembro que na Vila Olímpia eu chorei muito para conseguir entrar, entregava correndo assim. Eu acho que a pessoa até olhava e falava, meu, essa menina nem se apresentava, não. Então, assim, eu vivi e vivencio a síndrome do impostor desde muito cedo, assim.
desde isso, de ter que enfrentar essa questão de entender que talvez outros lugares me dariam oportunidade, e me deram. Então, pra você ter uma noção, depois desse dia chatíssimo que eu passei, eu fui chamada na Maria Filó, que é numa grife carioca, e fui um ano e pouco vendedora dessa loja e trabalhei lá. Uhum. Trabalhar lá foi um fator muito importante para me ajudar na síndrome do impostor. Por quê? Obviamente, você começa a vivenciar o outro lado, né? A branquitude, a riqueza. Dificilmente eu via pessoas negras comprando ali naquele shopping. Mas, ao mesmo tempo, você vai conseguindo entender o sistema deles ali. E aquilo ali começou a me trazer não mais segurança, mas, ao mesmo tempo, eu fui entendendo, sabe? Então, assim, de você se sentir não pertencente dos ambientes, eu vivenciei daí até a coordenação. Então, o que a gente fala de ser preta única, né? A questão de ser o preto único nos lugares. Isso precisou, além de me dar a questão de se sentir impostora, tipo, meu, o que eu tô fazendo aqui? Esse lugar não é pra mim. Não me sinto confortável. Será que eu sou boa o suficiente? Esses questionamentos, ao mesmo tempo você vai começando a entender que é o medo de falhar também, sabe? Tipo, você tem medo de... Porque assim, na minha cabeça, todo mundo... Eu nasci com a frase que hoje a gente até romantiza, né? Você, por ser preto, precisa ser 2 vezes melhor. Sim. É legal, é verdade. Infelizmente é verdade. Mas isso é uma pressão psicológica do caramba. Porque você, às vezes, não sai do mesmo lugar que o outro, você não tem a mesma oportunidade que o outro, e você precisa ser 2 vezes melhor de uma coisa que você já tá saindo atrasado pra caramba. Então, essa pressão que a gente tem nos leva ao medo de ser questionado, ao medo de falhar, ao medo de não ser capaz, ao medo de não ser suficiente. E aí eu lembro que, obviamente, né, querendo ou não, você estar num lugar onde tem a branquitude como maioria, você vai entendendo algumas coisas que eles fazem para eles conseguirem, porque eu falo, eles têm o sistema deles. Besta é a gente que não tem o nosso, entendeu? Então, eu fui entendendo. E sempre meu chefe falava para mim, Stephanie, o não você já tem. A falha você já tem. O risco você já tem. O erro você já tem. Vai e faz. Porque eu sempre tinha medo disso. Mas por quê? Porque eu sempre tive que ser perfeccionista. Eu sempre tive que pensar 2 vezes mais, querer 2 vezes mais. Então, quando eu entendi que eu precisava falhar, que eu tinha que parar de ter tanto medo, porque o perfeccionismo, ele é engraçado. Falando, parece legal, né? Ah, eu sou perfeccionista. Eu usava até em entrevista de emprego. Qual que é o seu maior defeito? É que eu sou muito perfeccionista. Mas não é, porque de fato o perfeccionismo vai trazer o que pra gente? Uma procrastinação, uma questão de você se sentir com medo, você fica travado. O meu perfeccionismo me trava na maioria das vezes. E aí, para chegar, eu falo que é até recente essa jornada do eu tenho que ser 2 vezes melhor, eu não posso falhar, tudo que eu tenho que fazer é perfeito para o que eu até já comecei com o Anderson mesmo, que eu vi num status de um cliente meu, que é do nível da branquitude, é assim, é melhor feito do que perfeito. E eu fiquei, tipo, 5 horas, assim, olhando para aquele status dele, e falei, como assim? Não, isso bugou minha mente. Mas, de fato, é verdade. Então, acho que o que nos leva a essa questão de autossabotagem, de tudo mais, é sempre essa questão, sabe? De entender que a gente tem que ser bom o suficiente, tem que ser bom pra caramba. E, às vezes, ter esse perfeccionismo ligado a nós, sabe? Nos trava, não nos leva a lugar nenhum. E, infelizmente, hoje em dia eu tô entendendo. É pra fazer. Se é o meu perfeito, se é o meu melhor, aí é outra questão. Mas pelo menos eu fiz, eu pus o mundo, eu lancei, sabe? Eu acho que até mesmo vem essa questão do perfeccionismo, vem dessa questão de quando a gente erra,
como normalmente são oportunidades, você é o único negro ali, olha, sua chance para fazer brilhar, quando você erra, você fala, acabou, perdi a oportunidade da minha vida, esse erro acabou com um contrato, acabou com essa bolsa, e aí você entra nesse desespero, mas é muito isso. Eu sinto muito na pele isso, do perfeccionismo. E aí ele faz pesquisa e tipo, tá, e o que você lançou? O que você colocou pra fora? O que você fez? Às vezes a gente fica planejando, principalmente pra gente que entra nesse negócio da negritude mesmo. E a gente não atua. E aí estamos anos atrás, às vezes, em atraso mesmo, porque tá faltando essa ação, tá faltando a gente começar a andar, né? E um ponto que é muito legal, até trazendo de volta o ponto da negritude mesmo. Eu separei uma pergunta que é bem legal. Que nem o Baco fala em uma das suas músicas. Ser preto não é só ter pele. Ser negro carrega toda uma bagagem cultural. Como isso influencia na sua criação hoje com a Empreende de Afro, por exemplo? Para mim, a questão da negritude, principalmente pra gente que é mulher, essa filha, tá ligado muito à autoestima. Sim. Enquanto a gente não conseguir lidar com a nossa autoestima, acho que qualquer outro projeto ligado, qualquer outro braço ligado a nós, ele vai ser uma forma de questionamento sério, assim, sabe? E eu faço terapia há mais de 3 anos, porque eu entendi isso em mim. E é uma coisa que eu sempre falo com as minhas amigas, com as mulheres negras ao meu redor, que essa questão da gente, às vezes, esperar afeto, esperar acolhimento, esperar amor, não vem, né? A gente já sabe que a gente está aí no mundo onde Big Brother está acontecendo, por exemplo, a gente já entendeu que uma mulher branca gritar e apontar o dedo é válido. Eu, num lugar de trabalho, gritar e apontar o dedo, sempre fui dita como a rebelde, como a raivosa. Já ouvi isso. Então, para mim, a questão da negritude, ligado a essa carga que a gente vem, é mais essa manutenção do nosso eu mesmo, sabe? Do quanto eu, como mulher, consigo me entender, me amar, me acolher. É um discurso muito solitário, né? E muito independente também. Que eu sei que também é muito de privilégio para que eu tenha possibilidades mentais para conseguir lidar com isso sozinha. Não é todo mundo. Mas, assim, quando você consegue se ligar, igual o Baco mesmo fala muito da autoestima que ele criou para si, é como se você parasse tanto de dar tanto ouvido aos julgamentos, isso que eu falo entre nós mesmos, tá? Não tô nem falando em questão, infelizmente, não tem como a gente não dar ouvido ao racismo, por exemplo. Mas esse medo de fazer, até entre nossa comunidade, pô, vou abrir uma marca de saia afro. E é para os nossos e a gente tem medo, entendeu? Então, enquanto a gente não criar autoestima o suficiente para a gente começar a constituir que a gente não tem que ligar para o julgamento, a gente tem que fazer o que a gente acredita, a gente tem que fazer por nós, assim, o tempo inteiro, eu acho mais difícil mesmo. Então, o racismo, ele bate muito na nossa autoestima, que vai com o nosso medo de rejeição, que vai com o que a gente sofreu na infância. E para mim, assim, isso é experiência totalmente particular, foi a terapia que conseguiu me mostrar ali da negritinha da escola, que não era amada por ninguém, como de fato poderia ser a mulher que vai abrir um negócio, que vai estruturar, que vai liderar, que vai tomar conta. Isso está totalmente ligado ao como eu me vejo. Então, a Stephanie da adolescência que se via no espelho e chorava, que se via no espelho e se sentia mal, ela não vai conseguir lidar com a Stephanie que tem um negócio. E a síndrome do impostor, para mim, é sempre, às vezes, essa Stephanie pequena querendo aparecer. Então, é você também lidar com isso, sabe? Tipo, eu tô em uma fase que essa síndrome aparece muito, assim. Eu tô há 2 anos, meu negócio, ele tá numa fase de ter que crescer, de ter que buscar investidor, de ter... Então, assim, às vezes vem aquela vozinha lá da Stephanie e eu preciso
se organizar mentalmente para conseguir lidar com isso, né? Então, eu acho que para a gente, terapia, acolhimento, lidar, conversar com pessoas pretas iguais a gente, eu sempre estou em busca de empreendedores negros para conversar, para ter essa troca, porque não é uma jornada fácil. E não diz só sobre negócio, diz também sobre alma, sobre todas as outras questões da mente, né? Porque eu sempre falo, abrir um negócio, hoje eu entendo que é muito mais mental do que só Uhum. negócio mesmo. É 80% mental seu, senão não bate, né? Sim. Altas, cabecinha explodindo aqui. Eu vou Você voando falou, assim, qualquer coisa você me traz, tá? tá bom? Eu vou Mas eu indo. tô. Mas e aí volta muito, é uma loucura, né? De precisamos desse caminho de centralizar, e aí eu, como empreendedor, buscar pela minha autoestima, buscar pelo meu autocuidado, pela minha saúde mental, mas ao mesmo tempo buscar também um pouco desse acolhimento e levar acolhimento também para nossa comunidade, né? Como é difícil. Normalmente, que nem eu tô na faculdade agora e eu faço publicidade, né? E como é difícil encontrar, tipo, na minha sala são 108 alunos, 7 são negros. E aí é complicado de queremos fazer trabalhos que sejam por essa temática, não consegue, às vezes entra naquela ideia de competição, porque a gente sabe que vai brigar por cota dentro do mercado de trabalho. E é muito difícil de se desenvolver como profissional, como pessoa mesmo, porque estamos nessa fase e ter que lidar com todos os estímulos e o racismo mesmo, assim. Nossa, Sim. é uma loucura. E principalmente quando você vai falar com clientes, claro que o seu foco são afroempreendedores, e aí tem, vou dizer, uma empatia, um entendimento, uma identificação por conta disso. Mas quando você vai sentar ali para a mesa para fazer uma proposta, para negociar com o cliente, essa síndrome do impostor eu acredito que esteja presente, né? De como é que é para você se portar e mostrar e assumir que sim, eu tenho toda essa bagagem, que essa bagagem vai conseguir ajudar o seu negócio. Como é que é isso para você? E até mesmo trazer um conselho para nossa audiência, né? Na verdade, antes eu demorei, viu? Eu comecei assim com. Eu demorei para entender a questão de que nós tínhamos que cobrar. Primeiro, porque eu ficava nessa questão de, estamos lidando com empreendedores negros, né? Então eu queria sempre ser muito acessível. Mas, assim, infelizmente, o mercado não nos sustenta o bastante para que a gente seja só acessível, né? E aí eu lembro que eu demorei muito para mudar o preço da minha empresa. Então, tipo assim, eu tenho o Jonas, né, que é o diretor criativo da IA, e ele falava, Esté, a gente precisa ir para um outro preço. Tá bom, vou pensar. Vou pensar. Demorei, menina. Fiquei super assim. Aí quando eu subi, ai meu Deus. Aí quando você começa a vender, fala, não, realmente estava certo. Mas eu acho que a questão hoje, principal que eu tenho entendido, com os empreendedores negros, a gente tem uma outra mecânica que a gente utiliza para os não negros também, mas que é mais exatamente para ouvir. Então, eu não tenho um valor de tabela para os empreendedores negros. Eu vou conversar com eles, a gente faz uma reunião, entende quais as necessidades deles e a gente tenta montar algo que seja a realidade deles. E é assim, muito aberto. Assim. Então, eu falo, ó, te mandei essa proposta, me diz se isso é real para você, se não é. A gente parcela, a gente faz óbvio, né? Com total confiança e tudo mais. Então, até hoje, graças a Deus, tá dando muito certo, assim, da gente conseguir. Teve um empreendedor que falou, Esté, pra mim, ó, por mês eu consigo te dar isso para eu ter uma marca de qualidade. Cara, então a gente faz, entendeu? Óbvio, não é o nosso para todo mundo, mas a gente vai entendendo a necessidade do empreendedor. Em questão de valor, em questão de cobrar, eu acho que são duas coisas que hoje eu entendo muito. Primeiro, você tem que saber como você se posiciona como marca, como negócio. Não dá para você querer cobrar se você não se posiciona para ser cobrada, para cobrar o que você quer cobrar, né? Então, por exemplo, eu converso muito com manicures, por exemplo. Não, Stephanie, eu quero ser de luxo, eu quero atender menos e cobrando mais. E você aparece lá toda bagunçada, todo não sei o que. E aí, gente, ó, hoje vai ser assim, tá? Não quero saber.
não vai. Não. Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa de fato entender como se posicionar para chegar no público que você quer chegar e aí sim você poder dar o seu valor, né? Porque eu falo que hoje não é questão mais de preço. Por exemplo, eu vendo marca. Eu falo para você, ó, seu logo hoje não tá legal, mas eu não vendo logotipo. Eu vendo uma marca, é uma coisa que vai te guiar há muito tempo, há muitos anos no mercado. Uma marca você fica 10, 15 anos com uma marca. Então é uma coisa muito séria de ser feita. Então, qual é o valor disso? E quanto você está disposto a pagar por isso, sabe? Sim. Só que é igual a gente falou, lidando com o público negro, a gente tem que ter esse equilíbrio e essa empatia de se entender até onde vai a realidade do outro, né? Com certeza. A minha primeira cliente como social media, eu tava morrendo de medo, tremendo, assim, tipo, gente, falar o preço. Aí, beleza, falei, era um preço abaixo. Falei pra ela e ela falou, tipo, Safira, empoderar é pagar os nossos também. Então me fala qual que é o seu valor. E aí, como é importante a gente ter essas discussões, né? Dentro da nossa comunidade, de, tipo, precisamos ser acessíveis para poder ajudar os nossos, principalmente tem, né? Hoje eu trouxe dados nos stories da saúde, falando de onde a gente ocupa como empreendedores dentro do Brasil, né? A gente vai ver, beleza, gente, 58% dos empreendedores, mas 34% é por necessidade. São Exato. tem outros 34% que tá ali querendo empreender mesmo, outros 20% que a família empreende já há um tempo. E aí, como é que a gente leva esses serviços para essa galera, né? Consegue levar para quem está escolhendo realmente empreender, porque quem está em necessidade não vai investir nisso. E, meu, é uma loucura, assim, de a gente entender a nossa posição como profissionais, a nossa posição como empreendedores pretos, de como a gente pode empoderar os nossos, mas ao mesmo tempo ser empoderados, né? Exatamente. Muita terapia pra gente. E é entender também o nosso poder de compra, né? Porque a gente, nosso nicho movimenta bilhões, entendeu? Então, assim, a gente também às vezes coloca no patamar de que nem todos podem pagar. Tem muitos que podem pagar também. Tem muitos que têm poder de compra. Tem muitos que conseguem redefinir prioridades. Então, às vezes está gastando 300, 400 reais no mês ali com um iFood. E aí a gente tem que também, como empreendedor, entender aonde a gente pode investir mais em uma coisa, né? O que pode fazer para também trazer mudança para o negócio, né? Com certeza. E agora, sendo uma líder, né? Como é que é isso? Como é que tá sendo isso? Para além da sua jornada, assim, de tipo, você ver, você tem uma equipe, conversar com essa equipe, movimentar, e ao mesmo tempo a gente tem muito isso, e eu acredito como mulheres, né, principalmente, de quero liderar, mas não quero ser arrogante, sabe? Não quero ser líder dessa forma, principalmente mulheres negras, que aí eu vou estar sendo a raivosa. Então, tipo, como é que tá sendo isso para você? Eu na fase corporativa que eu tive, eu já tive que lidar muito com essa questão de liderança. Então, acho que foi na escola, na verdade. Mas, assim, fui muito criticada, tive muitos embates, tive muitos problemas que me afetaram de saúde mental, por questões, tipo assim, hoje eu entendo, né, mais adulta, que uma menina muito nova, da idade da filha deles, tá simplesmente se posicionando ali, falando não por uma coisa que eles estão dizendo que não faz sentido, que eu não iria fazer, que não fazia sentido para uma estratégia, por exemplo. Então, não para um homem branco, às vezes, era muito de alarde, assim, ao ponto de quererem. Eu já ouvi, assim, eu tenho até um post que eu tenho para fazer, eu acho que eu fiz no LinkedIn, que você tem. Fica quieta, você tem idade de ser minha filha. Você tem idade para ser minha filha, mas eu não sou sua filha. Sua filha não teve que passar a jornada que eu passei, tanto que eu tô no mesmo lugar que você agora. Então, assim, toda essa escola do corporativo já me deu mais vamos dizer assim, rua, aquele jeitinho de rua, né? Para hoje abrir um negócio, assim. Então, A para mim, malandragem, né? aquela maldade, assim, para lidar. Então, por exemplo, eu lembro que um dos meus primeiros clientes na IA, eu tava bem sozinha ainda, né? Que a IA ela começou bem, eu fazendo tudo ali, tipo, correndo atrás de tudo. E aí eu simplesmente expliquei para um cliente não negro o que ele estava dizendo ali. Eu só fui explicar, olha, depois que você faz o anúncio, porque ele falou assim, você vendeu para o lead? Eu falei, então,
Eu trago o lead para você, mas eu não vendo para o lead. Aí já é responsabilidade sua. Eu não sei o que ele achou que eu quis dizer com a responsabilidade sua. Ele falou assim: olha aqui, menina, quando você nasceu. Eu nunca nem tinha ouvido esse termo. Eu já ouvi vários termos de homens mais velhos querendo falar para mim que eles mandavam, mas esse foi novo. Quando você era bebê, eu já fazia barba. Eu falei, ué, tá. Mas hoje eu tenho. Na época eu tava com. Hoje eu tenho 28, eu tava com 26, eu acho. 27, por aí. E aí eu falei, ué, mas ele me contratou. Se ele já faz a barba, é tão experiente, para que ele me contratou para suprir um serviço dele? Então eu tive que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Para liderar, para mim, não é tão difícil. A única dificuldade que eu tenho mais hoje é de ter tempo de passar o que eu sei para minha equipe, de fixar uma pessoa aqui dentro da Reage, de ter essas pessoas que querem vestir a camisa da empresa, que quer continuar, que quer crescer. Eu acho que a gente está também numa geração de muita liquidez, muita rapidez. Eu comecei com 19, cara, eu tô com 28 agora, assim, ninguém quer mais esse processo, né? Todo mundo quer tudo muito rápido. Então eu sinto essa falta e eu sinto muita falta, assim, na liderança também, de conseguir, de fato, me reorganizar. Eu acho que eu falo que a pior liderança, assim, é pra mim, sabe? Porque é uma coisa que eu falo na terapia hoje. Até uma situação, tipo, tenho 2 anos trabalhando no home office. E aí eu tenho uma estrutura que agora eu já sei como eu organizo a casa, depois da casa eu vou pro trabalho, depois do trabalho eu vou lavar roupa, e aí a gente vai se organizando assim. Eu tô numa certa fase que isso faz sentido. Eu tô tanto em casa, eu tô vivendo o quê? Sabe? Então não é melhor eu ir para um outro lugar, passar um dia, sair, estar mais perto do metrô, para do metrô na noite, 7 horas, eu pegar um cinema, eu ir, sei lá, para um lugar. Então, assim, é muita questão. Acho que pra gente que começa um negócio sem investidor, sem ninguém, é todo dia um desafio, uma barreira para se enfrentar, principalmente começando por nós, assim. Mas em questão de equipe, eu acho que hoje pela experiência que eu já passei, eu acho que nunca na Yanis, por exemplo, nesses 2 anos, no caso, eu nunca passei algo tão desafiador como foi quando eu estava no corporativo, que eu era preta única ali, né? Sim. Legal. Então é bem assim mesmo. Eu respondi, né? Você perguntou. Respondeu sim. E agora, eu queria, gente, se vocês quiserem fazer perguntinhas e mandar pra gente, tudo certo também. Mas agora eu queria perguntar pra você. Na verdade, fazer um pedido. Você tem uma frase, um conselho para quem é pessoa preta que está começando na área da comunicação, que quer montar a sua agência também, ou que quer começar no mundo corporativo e vai ter que enfrentar até mesmo essa síndrome do impostor todo dia ali. Você tem algum conselho para gente? Olha, na parte dos estudantes de comunicação, eu acho que quando eu quis muito a faculdade, eu romantizei muito. Achei que a faculdade seria uma. Eu vou entrar na faculdade. Porque faculdade pra gente é um sonho, né? Meus pais não fizeram faculdade, por exemplo. Eu sou muito grata a Deus pela minha faculdade, pela minha bolsa, mas eu sei o quanto eu sofri, assim, nesse cenário. Então, é uma frase, assim, mas não romantizem a faculdade. Eu acho que é pra gente que é preto, é a gente entender que a gente não tá no nosso sistema, não é nosso ambiente, não é nosso lugar. E o que a gente tem que fazer ali é aprender o máximo possível, crescer o máximo possível, ser selvagem o máximo possível, porque, infelizmente, eles se ajudam, eles se apoiam, eles fazem por eles, entendeu? Então, assim, hoje eu olho assim, teve uma fase, isso que você falou, por exemplo, de querer fazer um trabalho ligado à negritude. Teve um dia que eu simplesmente tinha 7 pessoas no meu grupo, quando o nosso assunto era falar sobre racismo, e os 7 não foram no dia que a gente tinha que tirar foto. Foi eu e o fotógrafo. Então, assim, eu fiz o trabalho todo sozinha. O trabalho viralizou no Facebook, teve milhões de visualização no Facebook. E aí os bonitos veio, põe meu nome aí, põe meu nome aí. Então, assim, não é um ambiente fácil, não romantizo faculdade, não acho que.
Óbvio, vai ser um orgulho pra caramba, mas saiba que também você vai passar por coisas difíceis nesse lugar e que você tem que estar ali com o objetivo certo, com focos certos para onde você quer ir mesmo. Porque se você estiver ali no belelê, você vai para barzinho todo final de dia e no meio da aula e dificilmente vai entender para onde você quer ir no resto da vida, né? Sim. E agora pra Aí quem na quer... questão do... Oi, desculpa. Não, eu ia falar que agora é pra quem quer empreender, assim. Quer começar a E para quem quer jornada. Para quem quer empreender, eu Ah, acho que eu ter vindo do mundo corporativo, pelo que eu já observei de muitos empreendedores assim, acho que me ajudou muito, viu? tá. Porque eu acho muito bom quando no corporativo você tem que ouvir muito a opinião das pessoas, você tem que ser muito acolhedor, você tem que se entender menos como o top, sabe? Quando eu entrei no mundo corporativo, que eu saí, ou quando eu entrei no empreendedorismo, que eu saí do corporativo, eu tinha uma visão de quem era empreendedor. Eu falei, nossa, esse cara que é empreendedor deve entender pra caramba de tudo. Meu Deus, vai ser surreal, que não sei o quê. Nem tanto, assim, nem sempre. E aí, o que eu percebo? Que às vezes a gente vai criando as coisas, até mesmo a principal linha, que é quando você empreende por necessidade, que é aquele trabalho que é para pagar seu arroz, para pagar sua compra, para pagar sua luz, que a gente não é visionário, a gente não abre ali. E a gente vira muito no eu. Então, eu tive muitas experiências, óbvio, estou começando, eu tenho 2 anos, mas eu tenho muita experiência com empreendedor eu. O que é empreendedor eu? É tudo eu sei de tudo, eu faço tudo, mas do meu jeito sempre deu, eu sempre quis assim, eu acredito que seja assim. E aí, eu entendo isso, que é porque você criou o negócio sozinho, entendeu? Se deu certo, é porque você fez. Mas é importante também você ter o poder de escuta, você ter o poder de acolhimento, você ter o poder de confiança. A gente é muito desconfiado, a gente acha que todo mundo vai. E eu entendo também isso, sabe? Não é uma crítica aqui, mas é você às vezes parar e ouvir o que o outro tem para dizer para você, você parar, principalmente quando você procura os profissionais para que façam isso, sabe? A gente brinca muito aqui que às vezes vem um Stephanie, eu não sei de nada de Instagram. Não sei de nada, eu não entendo nada. Faz aí o que você tem que fazer, pelo amor de Deus. Aí a gente tem. A gente pensou nessa estratégia. Ah, não, não quero isso não. Isso não funciona. Uhum. Mas você não disse que não entendia nada. Peraí. Então. Então, acho que um empreendedor, ele não precisa ser eu empreendedor. É Tá. você abrir um pouco, seja mais acessível, principalmente quando você confiar naquele profissional, quando você quiser acreditar. Deixa as pessoas testarem por você, deixa as pessoas ajudarem você. Obviamente, dependendo, infelizmente, do que você pegar, ainda mais hoje em dia na internet, qualquer um é qualquer um, né? Uhum. Você pode cair e se ferrar? Pode, infelizmente você pode. Mas a questão de você se abrir para o novo, para novas coisas, para novas óticas, pode ser o que só faltava para levar o nível do seu negócio, entendeu? Nossa, muito bom. Muito bom. Muito legal. Deixa eu ver se o pessoal mandou perguntinha. Eu acho que tinha alguém falando ali. A Catiana, que ela falou que comecei aos 11 anos de idade, porém só tive entendimento de empreendedorismo feminino aos 38 anos. É uma jornada que pode demorar também, né? Pra gente acreditar que é possível, né? É, mas é. Não, e principalmente quando você entra no ambiente da faculdade, porque você tem todos os níveis, né? A galera que entrou no ProUni e tem o pessoal que o pai que tá pagando, mas já é sócio de empresa X e Y, e você fica, tem 20 anos, Exato. deixa eu pensar aqui. Mas, nossa, eu tô amando o nosso bate-papo, Stephanie. Imagina. Esse negócio da faculdade é importante dizer, porque eu percebi na faculdade que Uhum. e no corporativo, que é a síndrome do impostor, como assim? Ai, eu bati aqui no microfone. Tá ouvindo ainda? Tô ouvindo. Como pra gente, só de olhar o preconceito já nos descredibiliza. Se você só de olhar para uma pessoa branca, infelizmente, né, com o mundo que a gente vive, ela já é mais capaz, porque ela é uma pessoa branca.
eles se aproveitam dessa ótica. Hum, Se eu te contar o tanto de pessoas que eu trabalhei, que eles não sabiam nada, mas eles uhum, vendiam tão bem a ideia de que eles sabiam, uhum, eles foram embora com isso, eles iam longe. Então, assim, eu também entendi que a branquitude, ela não se sabota, ela engana sim. mesmo, às vezes. Não, vou fingir aqui que eu sei. E tem muita gente, assim, rica, que É. só fingiu que sabia, entendeu? Eu lembro que teve uma época que contrataram um rapaz lá para trabalhar comigo, né, branco e tal, filho de papai. Não, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, lá, lá, lá. Aí não sei que pergunta que eu fiz pra ele na época, mas eu falei assim, não, porque a gente tem que lidar com X sigla lá. Aí, mas o que é isso? Meu, era uma coisa muito simples, assim, ele nem sabia o Sim, que era. sim, Então, como eu vim desse mundo que eu entendi que às vezes eles não sabem de nada, eles estão fingindo que sabem, eu também sim. parei de me cobrar tanto. Porque às vezes Uhum, falo, mano, eu sei pra caramba também e tenho medo, mas aí você vê um monte de gente não sabendo nada e fingindo que sabe pra caramba, mas você até relaxa um pouquinho mais uhum, assim, sabe? Ah, tá bom. Eu acho que foi o que eu fiz muito quando eu fui tentar ser coordenadora, uhum, que eu tava na entrevista, aí eu tinha 24 anos, tá. um cargo que é triplicar meu salário. E Uhum, eu na sala de entrevistas, na fila do corredor esperando, eram os caras de 45, 52, uhum, brancão, cabelo branco, sênior, sabe? Aí eu sei, olhei assim, sei. eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não vou Uhum, passar. E eu passei, entendeu? Então, tipo assim, eu também, você vai parando um pouco de duvidar de você quando você percebe que você é tão bom no que você faz que você tem que acreditar no que você está vendendo. Porque eles estão ali vendendo, que é o que a gente fala muito dos coaching hoje, né? é, Tá aqui fazendo um podcast para você, falando um monte de coisa para você, e você vai ver o cara não conquistou nada, o cara não sabe nada. Então a gente tem uhum, que tomar muito cuidado com essa informação, mas também entender que as não se cobrar tanto na maioria das vezes. É mais fazer do que se cobrar, né? Igual eu falo, o esforço ele vence o talento, né? Então eu já entendi que ser talentosa, ser criativa, ser tudo que eu sou, não vale a pena se eu não acordar todo dia e ter uma rotina, se eu não acordar todo dia e ter uma constância, sabe? sim. Ai, uma coisa aqui, tanto de pergunta. Ah, só um outro ponto que eu esqueci de falar. Nessa questão do empreendedorismo, principalmente Ah, para quem trabalha em casa, eu comecei a lidar muito bem com rotina. Então, eu sou uma pessoa que eu crio uma rotina e eu tento ao máximo manter essa constância dessa rotina, sabe? Porque eu percebi que isso aumentou muito a minha produtividade. Porque eu sinto que, na maioria das vezes, as pessoas falam para mim como que é trabalhar em casa e ainda uhum, ser produtiva, né? Porque fala, ah, tá do lado da cama ali. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito, muito. Eu sou a tia do Trello. Eu tô no Trello o uhum, tempo inteiro. Eu monto minha semana. Meu domingo à noite é fechado para organizar a semana, agendas, datas, pagamentos, tudo para que a gente comece bem o dia, sabe? Então isso me ajuda bastante também. legal. Isso é muito importante. Eu ando Né? muito quando Google Agendas mesmo, por exemplo, para organizar todos os processos, principalmente com a faculdade, né? Que é prazo atrás de prazo na É. faculdade, no trampo, então, uma loucura. Mas é muito importante, muda muito a rotina para poder fazer entregas, para fazer. Ah, o Trello, ele é uma ferramenta é um quadro board, né? Um aplicativo que você pode criar esse board de qualquer forma que você quiser. Então, por exemplo, coisas para fazer, coisas que estou fazendo, coisas concluídas, né? Que é um método que existe, que é o to do, não vou lembrar agora os três termos, mas é o que você precisa fazer, o que você está fazendo, o que você já concluiu, que é uma forma também de você lidar com a síndrome do impostor. Porque quanto mais você se organiza, quanto mais você entende o que você tem que fazer, quanto mais você entende o que está na sua cabeça, e você põe pequenas metas ali para fazendo isso no dia, melhor é para você não se sabotar durante o dia, não se sabotar durante a semana. Então, principalmente para procrastinar. Antes eu era da que colocava 50 metas no dia. Não, segunda-feira eu vou fazer isso, isso, isso. Não, você não vai. Então hoje eu ponho duas. Duas coisas
por dia eu preciso fazer que são importantes. Amanhã eu penso em mais 2. Porque aí você se sabota menos quando você se concentra mais numa coisa principal, sabe? Uhum. Legal. Bem legal. Eu gosto bastante dessas técnicas de produtividade, assim. Eu utilizo muito, para quem não sabe, o Pomodoro, a Ah, técnica de tá. tempo. Então, tipo, 40 minutos, descansa 20, 40 minutos, descansa 20 e vai indo, assim, me ajuda bastante com a produtividade, principalmente na hora dos estudos. E é esse negócio, a gente arrumar, ser estratégico, né, gente? Pra Uhum. poder pular com a procrastinação. E um ponto que eu ia falar da síndrome do impostor, às vezes, quando ela vem me visitar mesmo, eu gosto de ver. Agora faz 2 anos que eu sou social media já, né? É atuando mesmo. E Uhum. eu gosto de revisitar meus primeiros trabalhos. Olha as métricas, olha as artes criadas, olha as legendas, vejo o que eu tô criando agora. E ver essa evolução me dá um gás de tipo, não tá perfeito e nem vai chegar a ser perfeito, mas tá melhorando, tá evoluindo, tá caminhando, tô conseguindo entregar. E é muito importante a gente ter consciência do que a gente faz também. Porque às vezes a gente fica tão na rotina de só produzir todo dia ali, que tipo, pô, você cria ideias legais, também você cria marcas incríveis. Eu acompanho cada post, então eu vejo os logos, eu vejo toda a identidade, a coisa mais linda. E como é importante a gente ter ciência, se acostumar as coisas que a gente faz. Isso é muito importante. É. Desculpa, ficou mudo, achei que tava. Imagina. Mas isso, sabe por que esse ponto que você falou é muito importante? Porque você está se comparando com você mesma. Você está se comparando com você do passado. Eu acho que hoje na internet as pessoas se comparam muito com os outros. E o principal ponto é que a gente tem que se comparar com a gente. Eu falo, não tem ninguém. Eu não sigo os gurus das redes sociais. Eu não sigo. Porque primeiro que quando tem uma criatividade, eu vou ficar achando que eu copiei de alguém. Então, eu não gosto. Eu, às vezes, obviamente, vou visitar, vou entender o que estão falando mas eu visito os perfis, eu não sigo eles, porque senão a gente fica querendo muito ser o outro e não olha pra gente. Então, assim, a minha principal ferramenta é ser eu mesma, igual você fez, e eu vou olhar o que eu fiz, o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci, quem eu preciso ser. E aí, a minha ótica é essa daqui, é eu comigo mesma. Porque senão a gente começa a entrar uma loucura na cabeça, um limite na internet, que você nunca vai se sentir capaz se você ficar sempre olhando o outro. Você não tem noção do que o outro passa para aquele post chegar naquele Instagram. Você não tem noção do que o outro passa depois que ele postou aquele sorriso no Instagram. Sabe? Eu tive essa experiência nos últimos meses de conhecer uma pessoa X, assim, que ela, no Instagram, se você achar no Instagram, você acha que é a pessoa mais legal do mundo, e a pessoa não é legal. Então, assim, no Instagram a gente não vê personalidade, a gente não vê luta, a gente não vê choro, a gente não vê sono, a gente não vê nada. Igual eu falei esses dias no meu. Se eu quiser fingir pra você que eu sou rica, eu vou alugar um AP bem legal, bem decorado, vou ficar uns 10 dias lá e vou ficar fazendo conteúdo de lá e vocês vão achar que eu moro lá, pronto. Então, assim, tenta sempre se colocar como sua pior inimiga e vencer ela. É isso que eu faço pra mim hoje. Eu sou minha pior inimiga, eu sou a minha pior. A pessoa que eu mais tenho que superar sou eu. Quando eu me superar, eu sei que eu vou chegar onde eu preciso chegar. Ponto. Ninguém mais importa, sabe? Principalmente quando a gente fala do digital e quando a gente fala de comunicação, e principalmente essas novas carreiras que estão vindo em ascensão, e entra nisso, né? Quando a gente vai ver os posts, a galera que tá grande, a galera que até mesmo diz que tá faturando e muitas vezes não tá, mas dentro da internet, são poucos que estão são poucos que estão acessando esse conhecimento. E aí, como é importante a gente poder comunicar com profissionais que são pretos também, a gente fazer essa troca e a gente entender que muitas vezes a referência não vai ser eles, tá? Exatamente. A branquitude que está atuando dentro desse mercado. É a gente entender que a nossa forma de comunicar é diferente, a nossa forma de pensar estratégia. Até voltando um pouco daquela pergunta que eu trouxe a frase do Baco,
eu sempre pontuo muito com meus clientes. Tem um ser, uma mulher negra, uma mulher LGBT, isso traz uma bagagem cultural que influencia na minha forma de criar, influencia na minha forma de estruturar textos, de criar as artes, de como eu vou estruturar uma estratégia toda ali. E essa humanização é colocada ali. Você sabe que a Safira fez, você sabe que a Stephanie fez. Quando você olhar o brinco, você sabe que foi o Anderson que fez, por causa dos detalhes. E como é importante a gente trazer isso como não apenas reconhecimento, mas como nossa força mesmo. Incrível, boa pergunta. Esther, para você como empreendedora e também dona de agência, o que você pode falar sobre negócios nichados com afro no foco, por exemplo? Olha, eu acredito que, igual eu falei, eu acho que o mercado afro no Brasil, ele é um mercado muito forte, muito potente. Ninguém, às vezes, dá tanta credibilidade assim, né? Porque a gente acredita que seja um nicho muito difícil. Mas eu até acredito, eu acho que é uma coisa que eu não faço muito, porque eu até falo, eu deveria nichar ainda mais no meu negócio, porque eu atendo, tipo, qualquer... não é só negócio de unha, por exemplo, né? Qualquer segmento. Mas eu acho que o nicho hoje é a melhor forma de comunicar e conseguir comunidade, né? Então, pô, eu sou uma empresa de marca afro, eu converso com pessoas negras. É mais fácil para essa marca se posicionar com o que a gente fala hoje, que é o marketing 2023, que é o quê? É você se conectar com as pessoas, você não só vender, você cria um senso de comunidade. Aquelas pessoas, é o famoso grupo do Facebook, o grupo no Orkut que nós tínhamos, né? Então, a marca que ela sabe se comunicar bem com isso, ela acaba se tornando uma marca que vira top of mind, que a gente fala, né? Ela vai para o topo da cabeça do consumidor, não só como alguém que empurra produto, mas como uma amiga, uma acolhedora. Então, no nicho afro, eu acho que está muito... Tá num momento ótimo, porque a gente está se descobrindo cada vez mais, os jovens, os adolescentes, a nossa geração atual, os nossos pais, os nossos avós. Eles estão entendendo mais sobre negritude, sobre quem somos, sobre se posicionar. Há 2 anos a gente tem vindo nessa descoberta. É tudo muito novo. Então, se você nichar no afro e você souber se comunicar, porque eu acho que hoje o que a gente está começando a ter um problema é essa comunicação, sabe? Agora, às vezes eu pego uma marca, eu sou marca afro. O que ele tem de afro? É todas as cores do negro ali, um monte de comunicação, um monte de conversa, cores da África, da Jamaica, eu assim, calma, sabe? Você pode ser uma marca afro nichada que tenha personalidade própria, que crie seu grafismo, que crie suas cores e que comunique e que acerte, sabe? Aí a gente às vezes acaba batendo com muitas coisas iguais. Então, acho que a gente só uma empresa nichada em afro, ela tem que entender hoje que o afro ele também tem individualidades. Então, não é todo mundo que é negro é igual, não é. Tem os negros nerds, tem os negros que são viciados em futebol, você pode ter outros nichos dentro desse nicho que é tão grande também, entendeu? Então, acho que a gente só não pode tentar mais, como empresas afro, ser tão geral. Não dá mais para ser tão geral, sabe? É que eu sou para mulher negra. Tá, qual mulher negra? Tem um monte de mulheres negras por aí, entendeu? Tem um monte de subnicho que você dá para fazer, criar a comunidade e fortalecer sua marca nisso, entendeu? Sim, porque principalmente até esteticamente, né? Quando a gente fala de empresas pretas, você já imagina ali uma capulana, as cores muito fortes, e fica tipo, vamos trazer de outras formas, vamos aprender a se posicionar de forma de como comunicar sem ter esses estereótipos, mas, claro, de uma forma profissional também. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que quando a gente fala de empreendedores negros, tem muito forte esse estereótipo de ser na informalidade. E aí eu não sou um empreendedor, não. Eu vendo um negocinho aqui customizado para você e toy, tipo, como esse posicionamento, desde escrita, desde imagem, desde fala, é necessário também para os nossos. E a síndrome do impostor vai vir nesses momentos, mas a gente tem noção do que a gente é, da potência que a gente é, sabe? E como trazer isso dentro
do nosso universo e do nosso posicionamento como marca também é importante. Exatamente. Só uma pergunta, essa live ela vai acabar 8 ou não? Não tem mais esse negócio de 1 hora? Então, vamos ver. Eu tava esperando se ela fosse falar algum aviso. Mas as últimas lives que eu fiz não tava tendo, não. Será que agora é mais tempo? Eu nem pesquisei mais isso, mas deve ser, né? Deve ter mais tempo agora. Menos mal. Então... Mas eu concordo muito com você. A gente tá. Eu acho que a nossa fase é bem essa. Eu atendo muitas marcas negras que vêm muito parecida, que vêm com as 3 cores, com o vermelho, amarelo e o verde, né? E tudo mais. Isso não é o que a gente vai apagar. A gente consegue utilizar muito isso dentro da marca, mas de uma forma mais personalizada mesmo. Senão você começa a ficar uma marca afro como todas as marcas afros que existem, sabe? A gente tem que aprender a criar um diferencial, né? Tanto visual como de experiência também. Sim. Exatamente. Teve um comentário aqui, não tem? Ah, não. Tô dando uma olhadinha. Mas tem Tem mais pessoas pergunta? concordando com o que a gente tava falando, a pergunta do Anderson, que mais? Manda pergunta aí, gente, pra gente. Por favor. E por que empreende afro? Eu não tinha perguntado isso. Ah, é verdade, a gente pulou essa pergunta, né? O nome, você disse? O nome. Menina, ó, Empreende Afro, eu coloquei esse nome. Tem até uma empresa que tem um nome bem parecido, mas eu coloquei muitos anos. Eu acho que quando eu tinha. Foi antes da faculdade, assim. Ah, Eu não sei por quê, mas é tipo. Porque eu tinha esse foco de empreender. Foi bem quando eu me descobri negra. Porque eu me descobri negra com 17 anos de idade. 16 para 17. Tipo, óbvio, eu sou negra, obviamente, né? Mas assim, pra você ter uma noção, eu era contra cotas. Eu era, tipo, a negra e não, pra quê? Eu sou capaz. Não sei o que, sabe? aham. Então, até trazer consciência racial é a palavra certa, eu demorei, assim, e eu fui incisiva. Depois disso, eu comecei a ser a menina do textão no Facebook, a que se posicionava para tudo, a que brigava com família, a que brigava com amigo. E, nossa, eu era radical mesmo, assim. E aí eu criei esse nome, quando eu tava com essa ideia de... que eu falei, não, vou ajudar os empreendedores negros, que não sei o quê. E coloquei Empreende Afro. Nem lembro exatamente, mas é porque tem empreender com afro junto. Uhum. E criei. Depois, mas era um nome que depois que eu fui registrar, demorei um pouco para registrar, mas eu criei lá com 17 mesmo, quando eu já comecei com as histórias, assim. Só que aí eu falo mais EA, tipo, porque não sei por que eu peguei mais. E eu acho engraçado que a Yara é muito procurada por não negros também. Uhum. Então, eu tenho uma boa parte dos meus clientes, eles não são negros. E eu falei, nossa, eu até achava que seria algo que assustaria mais, Uhum. mas a gente tem muito projeto que não saiu ainda. Então, por exemplo, eu tenho projetos da gente conseguir marcas para patrocinar a gente e a gente oferecer uma marca nova para nossos empreendedores. Quem ajuda a gente, quem é nosso cliente, receber um selo, né? Ter uma consultoria sobre diversidade dentro das empresas dos meus clientes. Então, eu sou uma pessoa que eu tento sempre contratar negros, meu time é todo negro, e nos meus clientes a gente tenta conversar e trazer mais essa diversidade. Quando tem vaga lá, eu coloco aqui na EA para que entre mais público negro para as empresas também. Então, a EA ela é uma mediadora também, ela acaba sendo uma mediadora para tentar trazer um pouco de diversidade no corporativo, né? Nossa, legal. Bem legal essa Não iniciativa. sei se para me marcar. Ateliê Zanza.
Menina, hoje eu vi um anúncio de uma marca de crochê que eu fiquei apaixonada. Hum. Eu acho que o crochê ele é muito atemporal, sabe? Eu gosto de moda, né? Então, antes eu ia pra moda, assim, eu era quase da moda, eu voltei. Mas o crochê, pra mim, ele é muito atemporal. Eu lembro, além de ser atemporal, ele é muito nostálgico, né? Porque a gente, não sei se você é mais novinha, mas a gente tinha nossas vós, tias que faziam uma blusinha de crochê pra gente. Então, deixa eu só ver aqui, divulgar mais entre o público negro. Eu acho que é muito, de novo, o crochê hoje, ele precisa sair um pouco dessa questão de, tipo assim, eu sei que o crochê, ele é feito à mão. Se Uhum. posiciona mais como marca. Hum. Porque é uma marca de roupa, entendeu? Então, se você colocou ali Ateliê Zanza, marca Zanza, essa marca tem que ter marca de roupa, tem que ter cara de marca de roupa mesmo, bem posicionada, chique, com uma campanha legal, com uma fotografia legal. Isso já vende por si só, entendeu? O que eu vejo muito, que eu já tive cliente de crochê que veio buscar consultoria, é que você tá ali no crochê feito à mão, aí você vai lá no fundo do seu quarto e tira uma foto do crochê e põe. Uhum. Pega a sua obra feita à mão e traz ela para um cenário de uma coisa bonita, uma coisa bem trabalhada. O que eu tenho buscado muito na IA, porque eu sei que isso é um desafio, é parceiros que me ajudem a trazer esse posicionamento para um cliente. Então, às vezes, a gente faz a marca, mas só a marca não vai dar certo. Ele precisa fechar uma fotografia legal, ter modelos legais no feed dele. Então, hoje, depois, se você precisar, Zanza, eu tenho contatos com fotógrafos que fazem valores mais acessíveis, para que você realmente tenha um portfólio ali, se posicione como uma marca de roupa e não só como alguém que faz um crochê, sabe? Não sei se deu para entender na questão, mas a gente na IA bate muito sobre posicionamento. E posicionamento não é simplesmente como você tem visto o seu negócio, mas como você faz que o outro veja o seu negócio. Então, como que o seu crochê tem sido visto? Como algo feito à mão, bonitinho, para eu comprar uma vez para ajudar a Zanza? Ou a marca, ou a ateliê? Putz, eu tenho um lookzinho para ir no Coachella. Vou lá já olhar a Zanza. Então, é pensar mesmo num outro nível e se posicionar nesse nível de marca mesmo de roupa, porque crochê é roupa, tá? E ela pode ser muito bem vendida. Infelizmente, eu não salvei o Instagram que eu vi o anúncio, eu vi esse anúncio hoje, mas foi lindo, assim, era a menina num fundo branco, assim, bem bonito, com um topinho e uma saia de crochê. Eu compraria aquilo. Uhum. Fiquei meia hora olhando para aquele vídeo. Então, não é só sobre a marca de crochê e o nicho. É só como você posiciona o seu crochê. Porque se você posicionar seu crochê do jeito certo, ele vende. Entendeu? Depois me manda um oi no direct que eu dou uma análise no seu perfil para te ajudar, tá bom? Muito importante. O Anderson mandou: 23 de 5 de 2018 recebemos um e-mail da empresa. Que? O Anderson mandou uma mensagem aqui, um comentário. 23 de 5 de 2018 recebemos um e-mail da Empreende. Ele foi achar? Eu vou anotar aqui. Não, mentira. Tá vendo? E eu era assim, eu era canuda, não tava nem aí não, viu? Uhum. Coitadinho, sofreu comigo. Tava bem no comecinho. Mas realmente, eu fui nas marcas negras. Acho que até hoje eu deveria fazer mais isso. Porque eu ainda nem. Eu tô numa fase que agora que tô começando a prospectar, pra você ter uma noção. Eu fiquei 2 anos, não tinha nem como prospectar, porque a gente fechava muita marca. Foi uma atrás da outra. Uhum. É, vou fazer uma tatuagem já em 2018 e 2023. Olha o tanto de tempo. Ai, ai, só Deus mesmo pra me dar paciência. Porque suportar. Ai, meu Deus. E que às vezes temos medo. E Zanza, foi exatamente o que eu falei no começo da live. Eu também sempre tive medo. É totalmente normal.
Só que eu acho que a gente tem que começar a querer falhar mesmo, sabe? Se Sim. a gente não aceitar falhar, a gente vai ficar paralisado, Zanza. Se a gente não aceitar tentar, a gente vai ficar paralisado. Não Uhum. tem nem eu, assim, nem eu falando pra você que eu vou fazer tudo que você quiser na vida de graça, vai fazer você funcionar e você isso aqui não mudar primeiro, sabe? Então, eu tenho muito medo. Todos os dias eu acordo com medo. Meu aluguel, minha casa, o que eu como, eu moro sozinha, dependem do meu trabalho, sabe? E eu, obviamente, tenho medo de falhar, tenho medo de falir, né? Que eu acho que é o que a gente mais tem medo ali. Mas é igual eu te falei, primeiro, eles sabem menos, eles fazem menos. E eles estão só aí por aí fingindo saber, não todos, né? Não vamos generalizar. Eu sou processada. Mas tem muita gente aí que não faz tão bem crochê como você, por exemplo, e tá aí vendendo crochê que desfia depois. É. Entendeu? Então, assim, é acreditar no que você faz e entender que, putz, meu medo é do quê? Anota. Eu sou assim, eu tô com medo do quê? Eu anoto o meu medo. Fala, beleza, meu medo é falir. Tá, vou ter tanto faturamento fixo no mês e esse fixo no mês eu não posso perder porque é isso que não vai me fazer falir. E vou embora. Então, encare seu medo de errar e se você errar, erra. Mas sempre que a gente erra, a gente aprende, entendeu? Então, pega a parceria com influenciadores micro, de 5K, de 4K, de 10K. Manda um kitzinho cheirosinho para eles. Pede para eles fazerem um Reel seu, um TikTok seu. Vai dando as caras pro mundo, entendeu? Você tem muitos influenciadores aí que não cobram, fazem uma permuta, que pode te ajudar nisso. Porque roupinha a gente ama, a gente sempre ama uma roupinha, entendeu? Sim. Então, vai dar a cara que você consegue, tá? E se precisar de apoio, de suporte, a gente tá aqui também. Exatamente. Eu era Bom, tão medrosa, minha filha. Nossa, sério. Meu pai me colocou no teatro porque eu não conseguia falar. Eu uhum, tinha problema, as pessoas perguntavam meu nome e queria chorar já. Eu era tímida demais. sim. Então, eu Eu luto tava, bastante. eu tratei isso muito em terapia. Eu sou mais expansiva, assim. Então eu Uhum. falo muito, falo alto, dou risada alta e tal. Mas quando eu era mais nova, eu era muito tímida mesmo, assim. E eu acredito muito que foi disso da escola, de, tipo, ser a única negra na escola inteira, Uhum. sabe? Na sala, e aí sentir que não tinha esse direito de falar, né? E aí, Entendi. principalmente o racismo trabalhado de forma inconsciente, sabe? Porque a única pessoa parecida comigo era a mulher que ficava. E aí, aí eu olhava aqui, olhava o professor falando, olhava os alunos, e pra mim foi um processo para eu conseguir me soltar. E aí entender que eu não era tímida, eu só não me É, sentia à vontade de falar. Isso é muito importante também. Porque às vezes tem coisa exatamente. que não é nossa, né? É muito sobre o externo também. É, tem muita coisa que infelizmente a gente vai pegar, né, do Uhum. ambiente, do sistema em si. É bem isso mesmo, é uma realidade, assim. E é uma coisa que eu até falei esses dias também no Instagram, é você investir em você. Putz, eu tenho, igual, eu percebi antes de empreender que eu precisava de terapia, porque eu precisava investir na minha mentalidade, na minha autoestima, na forma como eu me enxergava, na forma como eu tinha medo dos desafios. Tenho até hoje de muitos ainda, não vou vir aqui pagar de perfeitona, não. Mas eu falei, então, peraí, então como que eu resolvo isso? Terapia. Aí, sou muito tímida, como eu resolvo isso? Teatro. Não consigo falar, como eu resolvo isso? Vou fazer curso. Então, aí você também tem investimentos, assim, para auto-melhorias, né? Sim. É ser estratégico, né? É. E último pedido, que a nossa live já está chegando ao fim, infelizmente. Mas eu gostaria que você indicasse marcas pretas, coisas que você gosta aqui pra gente. Isso aí você vai falar, vai ser meio jabá, porque eu vou pensar só nos meus clientes. Olha, infelizmente, eu vou pensar assim, é porque assim, eu acho engraçado, né? Porque
Eu conheço muitas marcas negras, mas quando você conhece a história, você conhece as pessoas, é diferente, né? E aí, eu ultimamente tenho a Griot Comedoria, que foi uma marca muito legal de se fazer. Ela está em processo para... A gente não pegou o social media deles, a gente só fez o brand, né? Mas foi muito Sim. legal, porque foi uma marca que precisou mudar nome, precisou mudar bastante coisa, porque já tinha registro. Uma dica, hein, gente? Toma cuidado com o nome do negócio de vocês, registra bonitinho no NPI, porque, por exemplo, esse cliente precisou trocar o nome da marca dele, porque a marca dele tinha registro. Que é Griot Comedoria. Eles estão sempre em feiras por São Paulo e eles fazem comida africana. Mas qual que é o objetivo deles? É popularizar a comida africana no mesmo nível das outras comidas que a gente tem. Então, por exemplo, a gente não fala, comida japonesa, vamos ali comer um japa. Por que que a cultura maior, que nós somos em maioria negros, a nossa comida africana ainda não é popular no Brasil? Né? Então, ele tem esse objetivo, que eu acho muito legal. E a Flor Solta, que é uma marca de brincos também, mas é de argila, feitas à mão. São bem legais. E Legal. aí eu até já mostrei a saúda para ela também, ela segue, né? Tem como referência. Então é bem legal. Agora, de cor, meu Deus. Acho que é isso, gente. Deu um branco aqui para lembrar todos os nomes. Mas são boas indicações boas. Então, São. griot, comedoria e flor solta. Flor Solta é uma marca bem legal também que a gente fez e que é bem diferente. Eu nunca tinha visto aquele tipo de brinco de argila, né, no caso. É bem Vou dar legal. uma xeretada depois. Mas eu queria agradecer, Stephanie, por ter Ai, aceito gente, o muito convite. obrigada. Foi um prazer, uma honra ser a primeira, né, a abrir esses caminhos aqui. É para mandar a síndrome do impostor embora, entendeu? Exatamente. Mas muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todo mundo que assistiu, que mandou pergunta. Essa live vai ficar salva aqui no nosso perfil. E quem sabe logo eu já mostro para vocês quem vai ser o nosso próximo convidado, tá? E só uma questão aqui, o nosso jabazinho. Quem quiser conhecer mais da Empreende Afro, quem precisar de serviço como social media, identidade visual, brand e tráfego pago, nós estamos super disponíveis. Manda lá no link da bio, você cai no WhatsApp, tem um atendimento personalizado, conversa bonitinho com a gente. E é isso, tá? Em breve eu vou abrir consultoria também, então tomara que a gente vá se conhecendo aí no caminho. Quem parar para se guiar também. Obrigada pela oportunidade, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchauzinho. Tchauzinho.